Mas agora, vamos falar das causas anteriores das aflições? Ai, como eu adoro esse assunto. Ah, Vamos aí discorrer. chegamos num ponto agora, ok, não é dessa existência. Tem certeza que não é dessa existência? Então vamos dar uma olhada lá na outra. Você é perfeita, né? Você é uma pessoa perfeita, não tem nenhum desses defeitos, É. nada de aflições. O Le- pensador, tal, perfeitinho. Lembrando que nós somos almas imortais, né? Quem acredita nessa filosofia? Eu creio. Nós somos almas imortais. Então, a gente foi criado há milhares de anos atrás. Há muito tempo. A gente já viveu várias vidas. A gente já foi rei, todo mundo, né? Novamente. Todo mundo acha que foi rei, Cleópatra, duque, princesa, líder de tribo. Mas a gente já foi lavrador, ladrão, a gente já foi prostituta, a gente já foi pessoa de rua, mendigo. A gente já nasceu e desencarnou 2 dias depois. A gente já teve N doenças, a gente já foi leproso. Então, tudo isso a gente traz no nosso DNA energético, emocional. Isso a gente traz dentro da nossa psique. Os teosofistas, né, que é uma outra filosofia que também acredita em reencarnação, vai falar que a gente guarda isso nos nossos registros akáshicos, que seria o nosso livro da vida. Né? O pessoal do hinduísmo vai dizer que isso está dentro do nosso livro da vida. Os espíritas, né, vão falar que isso está dentro do nosso cerne de reencarnação. Isso está dentro do nosso espírito. Mas tudo que a gente passou desde que a nossa alma foi criada está dentro de nós. E aí é igual o Rodrigo falou, né, Rodrigo? Quando a gente vem para cá, isso é colocado um véu em cima da gente, a gente não se lembra de nada, e 50% dos sentimentos e emoções a gente já traz dentro do nosso DNA espiritual. Então, só fazendo um parênteses para quem chegou nesse vídeo através do tema das aflições, né? Que são duas pessoas que acreditam que a alma é eterna. Ou você acha que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, criou uma alma só para ela vir aqui viver uma vida e aí Deus brincar de vai para o céu ou vai para o inferno? Eu acho que Deus não deu esse trabalho todo para você ser descartado. Afinal, na natureza, tudo se recria, tudo se recicla, tudo se transforma. Se ressoar com você que Deus levou todo esse tempo para criar você, para vir aqui viver 80 anos e aí mandar você queimar no inferno ou mandar você para o céu, acredito que você possa parar por aqui esse vídeo. Mas se você quiser ver e compreender a eternidade, a imortalidade da alma, recomendo fortemente que você continue com o coração muito aberto para o que você vai ouvir. Porque quando eu ouvi isso, diante de uma perda muito grande que eu tive, eu comecei a entender que muitas das coisas da minha vida que aconteceram em tenra idade, que aconteceram na adolescência, sem eu me dar conta, sem ser uma responsabilidade de uma atitude minha, eu comecei a entender que, uau, peraí, a gente é muito mais antigo do que a gente imaginava. E a gente veio colher e aprender coisas que em outras existências eu não aprendi. E aí que a expansão da consciência acontece e você começa a ter respostas para aquilo que, ó, por muito tempo você se questionou. Rodrigo, passo a palavra para você, porque você entende disso mais do que eu. Quem sou eu? Jamais. Somos eternos aprendizes do espírito. Mas vamos discorrer alguma coisinha aqui. Vamos ver o que
que me vem aqui para poder Os falar. universitários falam, né? Vamos ver o que os universitários nos falam aqui para poder passar um pouquinho mais, né, dessas causas anteriores das aflições, né? Quando a gente tem em mente que não somos o resultado de uma única vida, uma só vida é insuficiente para poder explicar a própria existência, pouco tempo para você chegar e falar, caramba, olhou a pessoa pela primeira vez, nossa, me apaixonei por aquela pessoa. E você gostar tanto de alguém quando vê pela primeira vez. Ah, é amor à primeira vista, né? Lógico. Ah, é química. É lógico, é química, quimicamente, Espiritual. os opostos se atraem, né? O pessoal fala. É pouco para você ter uma habilidade extraordinária que você precisaria desenvolver em muitas vidas. Vem o Espiritismo e explica a múltiplas existências das nossas encarnações. Nossa vida é um grande livro. Cada existência é um capítulo desse livro. Talvez você vai encontrar ali, dentro de um vizinho seu, alguém que você prejudicou há 700 anos atrás. Fala, caramba, não gosto dele. Aí você vai ver, 700 anos atrás, você prejudicou aquela pessoa. Aí você carrega aquele ressentimento, né? Quando você encontra, aí você tá lá comendo um hambúrguer lá, você encontra alguém, começa a conversar com a pessoa, pô, pessoa incrível com você, nossa, incrível. Chega ali, se torna o seu marido. Naquele momento você se casa. Amizades, né? Eu e a Cris, por acaso no Instagram, a gente tá lá, um vê a postagem do outro. Aí vai ver lá, teve uma amizade lá de 2000 anos atrás. Certeza que a gente se encontrou em algum debate da Romano! Ágora, Romano. grego. Com certeza. Então, pô, só tem condição de explicar quando você vai olhar a múltipla existência. As existências são solidárias umas com as outras. Porque Deus é tão misericordioso conosco que, no momento que a gente produz aquele débito, Ele sabe que em uma existência nós não teríamos força para conseguir pagar. O que Ele faz? Faz uma coisa que a gente faz muito frequentemente na nossa vida. Passa no crédito. Vamos fazer em 4 vezes. Vamos fazer um carnezinho das Casas Bahia. Exatamente. Deus faz isso. Vamos, ele já criou uma lei para isso já. Já que ele não vai aguentar, vamos dividir em 5 existências. Porque aí em 5 existências eu acho que ele aguenta. Ele suporta. Meu karma, minha vida. Exatamente. É meu karma, minha vida. Você faz em 360 meses. Exatamente. Aquilo que eu falei do Emmanuel, ele demorou 4 existências para poder sanar. 4. E ele ainda está sanando, né? Exato. O principal castigo para ele, alto castigo que se impôs para ele próprio, é ter a esposa dele, né, a alma gêmea de minha alma, como ele dizia para ela, nas esferas superiores, e ele ainda aqui, tendo que trabalhar. Então é isso. Então nós não podemos tomar o equívoco, cometer esse equívoco de avaliar pessoas pelo tempo, os anos. Ai meu Deus, 2 anos. Olha o que aquela pessoa tá passando. Tadinho, não merecia. Mas se você olhar o corpo físico, se você olhar com um olhar de uma existência só, realmente, é um coitadinho mesmo. É um coitado mesmo. Mas quando a gente enxerga que o espírito imortal, cheio de existências milenares, com virtude, falhas, com habilidades, não só coisas ruins, mas coisas boas também.
nasceu com um propósito, um planejamento que é simples: se melhorar, tornar-se melhor do que no momento que ele chegou na existência terrestre. Então ontem eu fui um comilão, comi demais. Nossa, mas dentro da existência não tive doença nenhuma. Na próxima já nasce com uma diabetes. Uma explicação que o Espiritismo dá é a questão de não conseguir engravidar, né? Muitas mulheres, em outras existências, abortaram sem motivo aparente, ou mataram os próprios filhos, ou desdenharam os próprios filhos, ou abandonaram os próprios filhos, ou não tiveram a dignidade de um seio materno. E aí, nessa vida, elas vêm para aprender, através da aflição da não gravidez, a valorizar a maternidade, a valorizar os filhos, né? E tem até uma história bonita que o Chico conta sobre isso, né? De uma mulher que em outras vidas ela não sei se ela abandonou ou ela cometeu aborto, e aí nessa vida abortou. Aí nessa vida ela faz uma série de caridades, ela é uma pessoa muito bondosa, ela é uma pessoa que exala essa maternidade, e ela reencontra nessa vida esses filhos que ela abortou em outras e ela os adota. Então, assim, é um reflexo de algo que não tem uma causa aparente, não tem até mesmo uma causa psicossomática aparente, mas que é algo que você trouxe para você aprender e a valorizar. Que em outras existências você não teve esse aprendizado. E até mesmo você pediu para viver isso. Não é uma coisa assim, então, você tem que viver isso, Deus vai lá e impõe. Não, você implora. Você acha que estar aqui é fácil? Quantas almas não gostariam de estar encarnadas aqui nesses bilhões de pessoas no planeta? Você implora para viver isso, para sentir isso, para você crescer, para você evoluir. Então, esse é um tipo de exemplo. No livro Missionários da Luz, do Chico, ele fala, né, que tem certos espíritos. Aquele livro é fantástico para todos aqueles que querem conhecer sobre o processo da reencarnação. Ele explica passo a passo, o André Luiz, todos os processos da reencarnação. Desde o momento que o espírito escolhe encarnar, até o momento de escolher a família, de escolher o que ele quer, o que ele quer passar. É óbvio que nem todos têm a oportunidade de escolher. Existem reencarnações compulsórias, como vai explicar o Chico. Mas isso aí a gente pode falar num vídeo, por exemplo, sobre reencarnação. Sobre reencarnação. Mas, só para acrescentar, ele fala, espíritos que estão na elevação de escolher, olha, eu quero nessa reencarnação pagar todos os meus débitos. Todos os meus débitos. E aí o André Luiz pergunta pro... Eu não vou lembrar quem que tá no lado dele. E aí ele fala, ele não vai conseguir. E é dito e feito. Ele vai e não consegue. Você volta pior. E voltou pior. E voltou pior. E muitas das vezes, no momento que passou pela aflição, ele olha para Deus e fala, por que você me odeia tanto? Ele fala no livro. Ele escolheu. Ele teve o livre-arbítrio. O véu do esquecimento permite ter dignidade. Nós não entendemos o porquê do véu do esquecimento, mas permite nós pagarmos os nossos débitos com a dignidade. Dignidade por quê? Imagina você tendo numa encarnação o seu pai, uma pessoa que te matou numa outra vida, seu irmão era um sócio que roubou você, você saber que a tua esposa foi uma pessoa que destruiu o teu casamento na outra existência. Onde vai ter a dignidade nisso? Falar, ah, não, olha, eu não vou ficar perto dessa pessoa, não. A pessoa destruiu meu casamento. A oportunidade
do resgate, uma pessoa, um pai, por exemplo, que tem um filho, um inimigo na qual ele tirou a vida na outra vida. Ele é uma resistência tão grandiosa, Deus é tão perfeito, que ontem ele teve a oportunidade de escolher, de tirar a vida ou não. Ele tirou, escolheu. Hoje, ele não tem a oportunidade de escolha. Ontem, ele ceifou a vida de um ser. Hoje, ele deu a vida para um ser. Pelo Ontem, mesmo. exatamente, pelo mesmo ser. Ontem, ele ceifou a oportunidade de ele estudar. Hoje, ele dá a oportunidade de ele estudar. Ontem, ele ceifou a oportunidade daquele ser passar pelas aflições dele e se tornar uma pessoa melhor. Hoje, ele colabora com a sua experiência para que aquele ser possa passar por suas aflições. Então, ele dá dignidade. Se um pai soubesse que o filho foi alguém que você tirou a vida, ele falou, não, tadinho, eu vou dar de tudo e do melhor para ele, iria mimar ele, com um sentimento de culpa. Não é isso que Deus quer. Ele dá a oportunidade, no véu do esquecimento, de você passar pelas aflições com essa dignidade. Com essa dignidade. Tornar-se melhor no momento que você chegou na Terra. Eliminar imperfeições e vícios. E às vezes, para eliminar essas aflições, essas imperfeições, temos que passar por duras aflições. Porque muitas das vezes nós não escolhemos passar pelo amor. A gente precisa passar pela dor para aprender certas lições. E muitas vezes essas dores são pedidas por nós mesmos, como a gente acabou de falar aqui. Então, quando a gente está lá, a gente tem que lembrar, pô, será que não fui eu que escolhi isso aqui? E muitas vezes a gente se tranca no quarto e fala, uma pessoa que acredita, né, em encarnação, pô, podia diminuir aquele planejamento lá, né? A gente fez um planejamento lá em cima, pô, diminui aí para mim, por favor. Não aguento, não. E muitas vezes, gente, é que nem o Chico fala, a gente faz um planejamento, a gente não consegue completar 30% do planejamento. Muitas vezes esse planejamento a gente volta com 1% e muito mais débito para outra existência. Então, a vida, ela serve para ser vivida, mas vivida de maneira digna, vivida de maneira na qual você deixe um legado na Terra, um legado do bem. Se você deixar um legado do mal, dores, aflições e ranger de dentes para você enfrentar. E amanhã, talvez, você seja o coitadinho. Seja essa criança de 2 anos que está passando por essas aflições no momento que encarna. Porque o que acontece? Quando a gente tem bônus hora, que é o que a gente faz, a caridade, que é o amor que a gente faz dentro da Terra, o bem que a gente faz dentro da Terra, a espiritualidade, ela permite que a criatura comece a passar pelas aflições dela depois da meninice, depois que ela se torna um jovem. Então ali ela começa a encontrar as aflições dela, dentro da misericórdia, quando ela tem bônus hora. Quando a criatura é uma pessoa que fez alguma coisa. Agora, quando a pessoa é uma pessoa cheia de débito, ela já começa colhendo no momento que ela encarna. Porque ela não tem bônus hora nenhum para poder adiar um pouquinho para frente, para ela ter um pouquinho de mais de maturidade para discernir. Então ela começa a passar por essas aflições desde o momento que nasce. E aí gera essa coisa do coitadinho, ai meu Deus. Porque, minha gente, temos que sempre ter o Evangelho de Jesus dentro desses nossos estudos, dentro de tudo que a gente falou aqui, desse amor, aqui no nosso coração. Porque não adianta nós estudarmos, se tornarmos uma pessoa tão teórica e que no momento de um velório, de um filho, no momento de uma pessoa doente, você bater nas costas da outra e falar assim, seu filho, ó, é um devedor. Gente, pelo amor de Deus. Isso não vai alimentar ninguém. Não vai dar alimento
o espírito do outro. Jesus não veio aqui para dilacerar o coração dos outros. Vai dar sentido para a existência nossa. Pode ser sim, talvez seja mesmo uma pessoa com débito, mas o que vai adiantar você falar para a mãe, com todas aquelas dores que ela está passando, que vê um filho doente, ou um filho vendo a mãe desencarnar, que não é uma pessoa devedora, que é uma pessoa que está resgatando débitos. Então, uma coisa que o Emmanuel sempre falou pro Chico, desenvolveu o amor nele, que é da questão da placa. Eu acho fantástico esse exemplo que ele fala, que se um viajante está perdido no deserto e tem uma placa apontando para ele o destino, ele está desorientado, vai ficar orientado. Mas ele está com sede também. Ele vai seguir a placa e vai morrer no meio do caminho com sede. Se você tem muito amor e carinho dentro do seu coração, é a mesma coisa. Esse mesmo viajante está perdido e tem um poço perto dele. Ele vai matar a sede, mas vai continuar desorientado. Então, nós temos que unir o melhor dos dois mundos, a placa e o poço. Nós sim temos que orientar, mas ao mesmo tempo trazer o consolo. Dar o alimento com força e coragem, o alimento para o coração daquele ser que está aflito. Até mesmo, vou dar outro exemplo do Chico. O Chico passava muito na Sé. O Chico, para quem não sabe, foi José de Anchieta, também em uma das vidas dele. Então, o Chico, toda vez que ele passava na Sé, ele lembrava, ele fundou São Paulo, com o Manuel da Nóbrega, e ele gostava de passar e lembrar. E sempre, quando ele passava, tinha um morador de rua. Toda vez ele abraçava. Um dos que estavam seguindo ele naquele momento ali falou: Chico, você tá abraçando aquele morador de rua toda vez que a gente vem aqui. Por quê? Você tá dando um passe nele? Ele: não, meu filho. Ele tá dando um passe em mim. Porque aquela criatura decidiu, nessa existência, pagar todos os débitos dela. Ele tá passando pela solidão, tá passando pelo desprezo, tá passando por tudo. Todos enxergam um corpo físico arrebentado. Mas se você viesse a luz do espírito dele, ele vai para reino celeste depois disso. Então, é nisso que eu estou falando. Muitas vezes a gente olha o mendigo de rua e fala: aquele cara ali, ó, pagou, fez um negócio errado lá na outra existência, e às vezes não é isso. Não é assim. Entendeu? É isso que eu tô falando. Do teórico. Às vezes a gente se torna pessoas teóricas. E não é para se tornar pessoas teóricas. A gente não está aqui para julgar a dor do outro. O que a gente está aqui, o propósito da gente estar aqui, é para te dar informação, para te dar corpo, e às vezes dá naquela boca sedenta por alguma coisa, dá uma gota de água para a pessoa conseguir se recompor, conseguir colocar força, porque é nisso. Essa lição moral de Jesus, essa lição moral da espiritualidade, vai dar essa força, esse ponto de ignição para a gente conseguir passar por essas aflições. E as causas anteriores das aflições, muitas vezes, nós não podemos resolver nós mesmos. Muitas vezes, o que vai acontecer? Vai pôr em xeque a nossa fé. É nisso que as pessoas desistem da fé. Porque fé, para muitos, é acreditar. É o teórico, é ler o máximo de livro possível. Mas não está dentro do coração daquela pessoa aquilo que ela está lendo. Só está aqui no cérebro. Não está aqui no coração. Somos pessoas Não tem muito o coeficiente do amor, né? Exato. São pessoas que são teóricas. Elas sabem muito bem falar. Mas no coração, aquilo ainda não vibra. E isso gera arrogância. Exato. Porque toda a inteligência, quando ela é colocada de forma muito ferrenha, ela vira uma arrogância. Ela vira um fanatismo, que é um tipo de aflição, claro. né? Já falamos aí. A gente falou lá no começo, na outra parte, né, que você dividiu a live, mas enfim.
E esses reflexos de outras existências, como que você vai chegar a saber, nossa, será que isso é dessa? Será que isso é da outra? Você não precisa saber. Não é necessário você saber que, eu estou pagando um débito de outra. Se isso realmente for importante para o seu crescimento, para o seu propósito maior, a espiritualidade vai mostrar, você vai sentir que isso é algo de outra existência. Vai aparecer para você num sonho, num sentimento, numa terapia, que hoje nós temos bons terapeutas para tratar coisas referentes a outras vidas, e não é curiosidade, não é brincadeira, mas isso vai ser mostrado. Se não, é apenas acatar. Esse é o meu caminho, então eu vou tomar a responsabilidade disso, vou olhar para mim, vou voltar para dentro da minha essência e vou tentar tratar isso da melhor forma possível. Sem reclamar, porque quem reclama, clama duas vezes. Sem menosprezar a si mesmo. Eu tô passando por essa aflição porque eu sou um coitado, porque eu sou um criminoso, porque em outra vida eu matei, roubei. Não. Você está passando por isso porque você precisa passar por isso. Qual lição você vai tirar dessa situação? Muitas vezes a gente passa por aflições em que a gente precisa dar um corte. Vamos pegar um exemplo lúdico. Talvez em outra existência, você foi uma mulher que sofreu num relacionamento tóxico. Pô, eu peço para nessa vida viver o mesmo relacionamento tóxico com a mesma pessoa. Nossa, mas eu quero viver esse mesmo relacionamento tóxico para aprender a dizer adeus, para aprender a cortar, para aprender a desvencilhar dessa pessoa e a perdoar essa pessoa. Entenderam? Então, assim, não é uma questão de toma lá da cá. Na outra vida eu tive um relacionamento tóxico, então nessa vida eu não quero ter, ou eu tô tendo porque eu tenho que pagar um karma. Não. Às vezes você pediu para viver essa situação, para você aprender a dizer chega. Porque às vezes você foi submisso demais, porque às vezes você foi inocente demais, e a outra pessoa provavelmente pediu para viver com você a mesma coisa, para ela aprender o peso do não e aprender a aceitar essa situação, esse rompimento. Entendeu? Então a espiritualidade ela é tão sábia que ela une as pessoas porque os dois têm uma lição a aprender. Ou as 3, 4, ou a família inteira tem uma lição para aprender. Às vezes a sua lição é aprender a dizer não. E a lição do outro é aprender a aceitar o não. E tá tudo bem. Então a gente precisa sair do julgamento do outro e do julgamento contra nós mesmos, olhar a situação com olhos um pouco mais racionais e menos de vitimização, olhar para dentro de nós, olhar para todas essas situações, se for necessário, peça ajuda de um psicólogo, um terapeuta, alguém para te olhar, ajudar você a analisar essa situação, toma a responsabilidade e resolva. A partir do momento que você quer resolver uma aflição, tudo vai conspirar para essa aflição ser resolvida. Vão aparecer pessoas, vão aparecer profissionais, vão aparecer oportunidades, vão aparecer situações. Se você está numa relação entre duas pessoas e você decide tomar as rédeas para aquilo resolver, mas não de forma impositiva, brigando, não. De forma muito amorosa, começando por dentro de você, às vezes a outra pessoa, ou o emprego que você está, ou o relacionamento, ou a família, eles podem até dissolver isso sem você sair brigando. Então, isso é você tomar a responsabilidade diante a sua aflição. E essas aflições de outras vidas, que às vezes não tem resposta nenhuma nessa, quando você percebe que você as resolveu com amor, você percebe que você ganha esse bônus hora e a outra pessoa também. E o dia que você voltar para o reino celeste, você voltar para o céu, para a colônia espiritual, seja qual é o nome do paraíso que você dê, você vai saber que aquele débito, aquela tarefa que você precisou cumprir, foi realizada. Olha a alegria que você vai ter.
Então isso é tomar a responsabilidade diante das aflições. E uma coisa que só tem um remédio nesse momento. Quando a gente se vê assim, meu Deus, eu não consigo resolver. Entregar. Entregar na mão de Deus. E às vezes é muito difícil, porque esbarra naquela coisa que a gente falou no começo, do orgulho e do egoísmo. Eu quero resolver. Eu quero resolver. Eu preciso resolver essa situação. E aí a pessoa não dorme, não tem como resolver. Essas aflições, quando elas nos chegam, a gente tem que entregar na mão de Deus. Não tem mais saída, entrega na mão de Deus. Aparece. Entrega e não pega de volta. Exato. Entrega a chave. não pega. Entrega a chave. Confia. Ó, agora é contigo. Eu não consigo sozinho. Agora é contigo. Porque vai aparecer. Vai aparecer a saída. Acontece. 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 Muitas vezes a pessoa, pô, você não pagar tal dívida, o cara trabalha tal, mas não precisa pagar tal dívida, não vou conseguir, vai arrematar a casa, vou perder a casa, tal, o cara trabalha, chega um momento, o dinheiro aparece. Parece um serviço para ele vai lá, faz o serviço, consegue o dinheiro, consegue pagar. No último segundo. Que você entrega, você tem fé, mas ao mesmo tempo você continua fazendo. Exato. A pessoa que tem a dívida, ela não entregou e ela cruzou os braços, ela continuou fazendo a sua parte. E Deus, na sua infinita misericórdia, a espiritualidade, a sabedoria infinita, vai colocar essas pessoas no seu caminho e essa aflição vai ser finalizada. Isso é o milagre. Exato. Isso é o milagre. É a ação da espiritualidade que trabalha para no momento que a gente está fazendo, ela trabalha junto conosco para gerar oportunidade. Porque muitas vezes a gente pede coragem, eu quero ser mais corajoso. Eu quero me tornar um cristão. Eu quero não passar mais por esses defeitos que eu passo por anos. Eu sei que eu tenho, mas eu não consigo depurá-los. Você acha que vai sumir? Sumiu! Vai se tornar corajoso, vai sumir teus defeitos? De jeito nenhum. A vida vai colocar oportunidades para que você se desenvolva. Você quer ser corajoso? Vai vir uma dificuldade para que você desenvolva a coragem. Você quer ser cristão? Vai vir as dificuldades de ser um cristão. Você quer depurar seus defeitos? Vai vir as aflições para você depurar os seus defeitos em cada segmento dele. Às vezes a gente acha que o nosso defeito é em um segmento, mas um defeito tem ramificações em vários outros. E ele vai aparecer, às vezes você vai falar, pô, nossa, mas eu tô passando por uma aflição que eu não tô entendendo. Não era para isso que eu pedi. Mas é. Na hora que você vai ver, você fala, pô, é uma ramificação do meu defeito que eu não tinha entendido. Mas hoje eu tô entendendo o que é. Então é isso. E a coisa de entregar da fé, que eu gosto de um exemplo do Chico. O Chico, ele trabalhava com o Valdo Vieira. Eu não sei se você conhece, Cris, o Valdo Vieira? Não, de nome eu não conheço. O Valdo era um companheiro do Chico, um amigo do Chico, na qual ele psicografava junto com o Chico um tempo. Então tem muito livro do Chico que você vai ver que é Chico Xavier e Valdo Vieira. O Chico, ele psicografa a primeira parte e o Valdo psicografa a segunda parte. Então tem muito livro que é a primeira parte, está escrito lá, psicografado por Chico. Aí acaba os capítulos, aparece segunda parte, Valdo Vieira. Então durante acho que uns 10 anos, se eu não me engano, ele ficou com o Chico. Teve uma vez que ele foi fazer uma viagem para os Estados Unidos, o Chico, porque ia ter um evento sobre espiritismo, convidaram o Chico, e o Chico conseguiu adiantamento de salário para conseguir pagar a passagem dele para ir lá para os Estados Unidos. Conseguiu, foi. O Valdo falava inglês, o Chico não. Quando ele chegou nos Estados Unidos, já no avião, né, o Chico estava chorando muito. O Valdo perguntando: o que aconteceu, Chico? Ele falou: o Emmanuel falou que você vai me abandonar nessa viagem.
Você vai me abandonar. Ele, que isso? Mano, tá ficando maluco, Chico. Aí ele já falou o jeito que vai ser. E eu vou saber no momento que acontecer. Você vai me abandonar nessa viagem. E ele chorando muito. Chega nessa viagem, e chega no momento do evento. Ele tá lá, o Valdo traduzindo. Quando acaba o evento, ele tá dando autógrafo nos livros do Chico. E aí entra uma mulher de vermelho. A mulher que o Emmanuel falou para ele no avião. Aquela, vai entrar uma mulher de vermelho no evento. O Valdo vai se apaixonar por ela. Ele vai embora e vai te deixar sozinho nos Estados Unidos. E aí ele fala, ele vai, ele olha, o Valdo tá com ele, entra a mulher de vermelho, a loira de vermelho, era uma russa, se não me engano. Cadê o Valdo? Sumiu. Chico vai na pousada que ele tava. Cadê o Valdo? Sumiu e levou o dinheiro. Chico sem um centavo para poder pagar a pousada, pagar a passagem de volta, não tinha lugar para morar, não sabia falar Mas, inglês. mas ele não era espiritualizado? O Valdo, eu trabalhava com o Chico, para você ver. Um segundo, acabou. Um momento de descuido. Eu falo até de Jesus. Jesus, ele estava numa esfera de celestial. Cristo. Ele decidiu vir para a Terra. Se algum segundo ele desvia, acabou. Ele fica por aqui. É sempre assim. Sempre seremos tentados. Foi tentado. E ele foi para esse caminho. Largou o Chico. Abandonou o Chico sem um centavo nos Estados Unidos. E o Chico desesperou no momento, né? E essa coisa da fé que a gente acabou de falar. Ele sentou numa praça. E ele falou, ele até falava dando risada, Chico. Ele falou, Senhor, não queria que nesse ponto da minha vida, aos meus 50 anos, eu me tornasse um morador de rua. Mas se for da sua vontade, que seja feita a sua vontade. Entrego na sua mão, ele falou. E aí ele falou que naquele dia estava tendo aquela festa irlandesa nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome. Que eles se vestem de verde. Esqueci o nome da festa que tem lá. Essa festa tinha uma senhora muito rica que ela conseguiu curar uma doença dela. No dia dessa festa, ela era irlandesa. E aí ela falou, o primeiro mendigo que eu achar na rua, falava inglês, não sabia nem falar com o Chico. Primeiro mendigo que eu encontrar na rua, eu vou fazer o desejo dele. E aí a mulher foi, falou com o Chico, não entendeu nada. O Chico, naquele momento, apareceu um brasileiro que falava inglês, traduziu para a mulher o que o Chico estava falando. A mulher foi lá, pagou a pousada do Chico e pagou a passagem do avião para o Chico voltar para Uberaba. Olha só! E aí o Chico falou, graças a Deus que eu me tornei um mendigo. Olha isso! Não conhecia essa história. É uma questão de fé. E a partir desse momento o Valdo se tornou não inimigo declarado, mas alfinetava o Chico depois disso aí. Então é isso que é a questão da fé. A fé ela não é acreditar. A fé ela é confiar. Esse é o grande ensinamento. Não uma fé cega como de criança, mas a fé raciocinada que o Espiritismo vem e enfatiza tanto que a fé deve ser. Você sabe que existe leis divinas, você sabe que existe reencarnação, você sabe que todas elas são solidárias, então você confia. E confiar significa você entregar 100% na mão de Deus naquele momento. Essa que é a fé que remove montanhas. Essa é a experiência da espiritualidade. Isso é religião de verdade. O resto ali é treino. Tudo que a gente faz é treino. Treinamento. Está ali na categoria de base treinando. É nesses momentos que é o jogo real. É nesse momento que você vai pôr em xeque se realmente você aprendeu alguma coisa ou não. É isso também que é nessas circunstâncias que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 30, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu te darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou brando e humilde de coração, e encontrareis sobre vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo? Muita gente pergunta jugo. Muitas pessoas questionam que jugo é julgar. E não é esse jugo que Jesus está falando. O jugo que Jesus está falando, Jesus sempre foi pastor também. Muitas pessoas não sabem, ele era pastor também, além de ser carpinteiro, ele também era um pastor. Também mexia com solo. Então, jugo era aquela madeira que era colocada no jumento para arar a terra. Aquele jugo que coloca no jumentinho permite que o jumento não fica desviando o caminho. Ele vai para um lugar retilíneo, ele vai para o reto. Então é isso que ele está falando. Coloque essas lições dentro do vosso coração e do vosso cérebro, e vocês terão um caminho reto, retilíneo. Ponha em vós o meu jugo, para vocês andar no meu caminho, aquilo que eu falo. Então, aceitar o jugo de Jesus não é fácil. Eu sei que não é fácil. O fardo que Jesus fala que é leve, o fardo que Jesus coloca sobre nós, não é o fardo do mundo. É o nosso fardo só. É o nosso fardo. É aquilo que a gente fez. É tudo aquilo que a gente plantou e está colhendo. Por isso que ele é leve. Porque a gente não está colhendo o plantio do outro. A gente está colhendo o nosso plantio. Tudo que a gente plantou. Somente nosso. E ninguém mais. Por isso que ele é leve. Então, nos momentos mais difíceis da vida, nós sentimos eles conosco, essa espiritualidade. Mas precisamos estar conectados com ela, com serenidade, paciência, brandura, que eu sei que é difícil nesses momentos, você se questiona de todas as maneiras possíveis o porquê está passando por aquilo, mas com brandura no coração. Se você quiser chorar, chore. Olhe para o céu. Quantas vezes eu olho para o céu à noite e choro, falando com Deus? Mas naquele momento, como o próprio Cristo falava, quando ninguém fala, o silêncio prevalece, é quando Deus fala conosco. Quando a gente olha para o céu, até o céu, dentro da sua beleza, tem um significado, como diz o André Luiz. O azul do céu significa o recomeço. O entardecer, aquele laranja do céu, significa que em algum momento aquilo vai ter fim. Qualquer coisa tem fim. A noite significa que um momento iremos morrer, mas novamente olharemos para o céu de novo azul e recomeçará tudo novamente. A esperança também está no céu. Quando a gente olha o cruzeiro, dentro da nossa constelação do cruzeiro, saber que Jesus colocou esse cruzeiro aqui em cima de nós, que é uma aliança para que o Brasil, nosso país, pátria do Evangelho, significa que ele está orando por nós, ele está olhando por nós, a espiritualidade está aqui, e nós temos um propósito aqui, em nosso país também. Então, tudo que passamos, não é difícil sentir a presença deles. Nenhum de nós estamos enfrentando aflições sozinhos. Estamos sempre sendo amparados. E eles nos dizendo com todo amor: estamos aqui. É um amparo sutil. É presença. Presença é assim. Muitas vezes é no silêncio. O Chico, muitas vezes, mães choravam com ele e ele não falava uma palavra. Porque muitas vezes não é preciso você doutrinar a mãe que está em sofrimento. Muitas vezes você não precisa doutrinar ninguém que está em sofrimento. Muitas vezes você só precisa abraçar e ficar em silêncio. E a pessoa vai falar:
era tudo que eu precisava. Tem uma mensagem que sempre me pega. Pegadas na areia, né? A pessoa tá andando na areia, sempre viu duas pegadas. A pegada dela e a pegada na qual ele sempre acreditou que fosse a de Jesus. Chega um momento, que é o momento que ele está passando por aflições terrenhas, que é quando a maré aumenta, ele precisa de Jesus, está quase se afogando, e ele não vê mais as pegadas de Jesus. E ele questiona: Senhor, por que me abandonaste nesse momento que eu mais precisei de ti? Estava quase me afogando. Ele fala: no momento que você não enxergou mais minhas pegadas, é porque eu te peguei no colo. Então é isso. É sutil. É um amparo calmo, brando. E se você tiver ouvidos para ouvir, você vai escutar. Estamos aqui. Você não está sozinho. Essa é a receita do confiar, essa é a receita de ter fé. É uma mistura entre você acreditar e você entregar, né? Não só aquela fé que só acredita sem uma ação concreta, mas você crê, você confia e você entrega. E a partir do momento, novamente, que você toma a responsabilidade diante a aflição que você está sentindo, que conota de uma decisão sua, de uma escolha sua, e você acredita, confia e entrega, o milagre acontece. Tudo faz parte do crescimento humano. Lá desde o nosso primeiro vídeo da reforma íntima, do autoconhecimento, são as aflições que vão te levar àquele caminho. São as aflições que vão levar você a voltar a quem você realmente era. Então, a gente pode encarar isso como um castigo, pode encarar isso como um débito, pode encarar isso como um karma, mas isso são grandes lições. Seja o seu revés financeiro, seja a sua situação no relacionamento, seja a sua saúde, tudo isso vem te trazendo uma grande mensagem. Que é a mensagem de você olhar para dentro de você, que é a mensagem de você compreender quem você é, da mensagem de você compreender o seu propósito e o seu papel. E a partir do momento que você começa a compreender e ter o desejo e a vontade de resolver esse problema, tudo vai acontecendo, tudo vai se encaixando. E essa aflição passa a ser um grande professor. E quando você aprende a lição que esse professor tem para te ensinar, a vida se torna leve e esse problema ele some. Então, assim, como é bonito você ver que, às vezes, as nossas dores e os nossos sofrimentos, eles são grandes professores que, às vezes, por amor, a gente não conseguiria aprender. Sabe aquela história de que tudo que é dado de graça ninguém valoriza? As aflições, elas são exatamente isso. Elas são a dor, elas são o preço, elas são o trabalho árduo que você tem que fazer para valorizar algo. Às vezes, você conseguiria passar por essa aflição tranquilamente, sem fazer nada, só entregando. Sem fazer nada, não que você vai cruzar os braços, né? Mas de forma leve. Mas quantas vezes a gente precisa da dor? Você tem uma aflição, você tem um determinado problema, vamos voltar lá para o atraso no trabalho. Você poderia passar por isso de forma muito leve, acordando mais cedo, sabendo onde a chave está, deixando o uniforme preparado um dia antes, né, deixando a roupinha passada um dia antes, e levar isso de forma leve, levar essa aflição de forma leve. Mas não, a gente precisa correr, a gente precisa sofrer, a gente precisa xingar, a gente precisa ficar bravo, para a gente começar a olhar para essa aflição e, opa, onde é que eu preciso corrigir? Qual a responsabilidade que eu preciso assumir? Qual é a escolha que eu preciso mudar a partir de agora? Qual é o padrão de pensamento que eu preciso mudar? A gente precisa de uma dor, e a aflição é essa dor, infelizmente. Só que a partir do momento que você começar a voltar para si, a trabalhar esse processo interno, de voltar à sua essência, de observar que as aflições, elas são
sinalizações da vida para você mudar em determinados aspectos, elas começam a diminuir, você começa a se alinhar com quem você realmente é e com o seu propósito de vida. Na maioria das vezes, as pessoas que elas estão afundadas nas próprias aflições, elas não conseguem responder uma pergunta simples: qual é o seu propósito de vida? Se você está imerso nas aflições, você não sabe por que você está aqui. Ninguém, claro que não é todo mundo que está aqui para ser o rei da Inglaterra, mas o seu propósito de vida, ele vai ajudar não só a si, mas todas as pessoas que estão no seu microcosmos, que estão ao redor de você. Todos têm um propósito. Só que quando a gente está imerso nas aflições, a gente perde esse propósito, a gente perde a nossa essência e a gente acaba vagando nesse mundo como pessoas sem direção. E aí vão vindo mais aflições, mais doenças, mais percalços, mais problemas financeiros para fazer o jugo de você ir para o seu caminho e você seguir. Simplesmente você segue. Então eu espero que nessas palavras, né, nesse debate filosófico que a gente fez aqui, vocês consigam fazer o essencial de olhar para si mesmo, para olhar para as próprias aflições. Porque é isso que eu estou fazendo desde que a gente começou. A gente está dialogando, mas eu internamente estou a cada coisinha, né? Poxa, qual aflição eu não estou conseguindo balizar na minha vida? O Rodrigo falou várias no começo que eu comecei a pegar para mim. Opa, peraí, mas isso eu não tinha observado. Então, espero do fundo do coração que esse debate, esse bate-papo que foi tão leve, possa fazer vocês começarem a olhar para dentro de vocês essas questões e entender que as aflições, elas são bênçãos, elas são sinais que a vida, o universo, a energia, Deus, seja o nome que você quiser dar, coloca para a gente começar a ir para onde a gente precisa ir. E é isso. E tá tudo bem. Você pode estar num mar de aflições. O que você vai fazer com cada uma delas é o que importa. Você pode colocar para baixo do tapete, reclamar, e aí quando você reclama, você clama 2 vezes e vem mais. Ou você pode pegar elas e colocar todas elas na sua frente, como cartinhas de baralho, e observar, legal, por onde que eu vou começar a me organizar? E a partir do momento que você começa a desejar essa organização, a vida se encarrega de você resolver, de colocar ferramentas para você resolver. Seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja alguma pessoa de alguma religião, seja um sacerdote, seja um vídeo na internet, enfim, isso vai vir para você. Seja uma mulher rica da Irlanda que vai te pagar alguma coisa, isso vai vir. Você só precisa tomar o primeiro passo, que é a decisão de querer mudar essa situação. Então, sugiram aqui embaixo ou tirem suas dúvidas, façam uma pergunta, a Cris ou eu pode responder. E até a próxima, gente. Fiquem em paz. Até mais e é isso, até a próxima. Tchau, tchau.